Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Manchete do Expresso sobre alunos sem aulas era falsa. O ministro veio assumir o erro. Como é que se evita uma situação destas? Se é que se evita. Se é que se pode evitar. Não é fácil, todos nós, jornalistas, já passámos por isso, não é? Recebemos e publicamos informações que não eram rigorosas, porque as nossas fontes falharam. No caso concreto, há aqui um falhanço do Expresso, um falhanço grave, diga-se passagem, até porque é manchete, não foi uma notícia qualquer. Fez manchete do Expresso e foi replicada na comunicação social nos dias seguintes. O ministro enganou-se, desde logo enganou-se ao acreditar nos dados da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que são os seus próprios serviços. Aparentemente, para além da incompetência que graça nesta Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, porque não é explicável uma falha destas, muita gente sabia dessa falha, porque no próprio dia em que o Governo e o Ministro e o Primeiro-Ministro anunciaram este resultado, que era efetivamente um excelente resultado para o Governo, o Partido Socialista já contradisse com dados que vieram-se a verificar que eram verdadeiros. Portanto, aqui há qualquer coisa que não bate certo. Isto revela, por um lado, a fraca qualidade de muitos dos serviços do Estado, nomeadamente em termos de recolha e tratamento de informação, afeta seguramente a boa imagem que o Fernando Alexandre tem, é uma pessoa claramente competente e os dados mostram isso, nos barómetros do Correio da Manhã, por exemplo, ele é o ministro com o melhor desempenho, 8.9, muito acima de todos os outros. E merece isso, não é? Porque tem feito um trabalho, um esforço, para já os resultados ainda não são visíveis, mas tem feito um esforço, isto mexe um pouco a sua imagem. O que eu não percebo é... O serviço cometeu um erro e deu dados falsos ao ministro. E o ministro devia ter checado melhor. Teoricamente, o PS tinha outros dados. Quem é que forneceu esses dados ao PS? Foi o ponto que eu levantei, não é? Exatamente. O PS tinha outros dados. Não, isto merecia uma investigação aprofundada. Os vistos dados certos, mas quem é que lhes forneceu esses dados certos? Os mesmos serviços? Sim ou não? Provavelmente os mesmos ou serviços. Ou há outros serviços... Ou pode-se desconfiar... Nós podíamos ter ido... Como é que é formada... Como é que são nomeados os responsáveis e constituídas as equipas destas direções-gerais? Isso é que nós devíamos ir verificar e avaliar, porque a nossa função pública, nomeadamente nestes cargos, tanto que são de nomeação política, está muito minado por interesses. Mas isto abre aqui uma questão muito complicada, que é qualquer responsável político fica, no fundo, na mão da informação que lhe chega, se é verdadeira ou não. Já não é a primeira vez que acontece, não é? Não é a primeira vez, já não é a primeira vez que acontece. Não é a primeira vez que acontece, vai voltar a acontecer, vai-se colar à pele do ministro, mas também os dados eram tão dispares, de 22.000 para 2.000, que eu não percebo como é que uma pessoa que é altamente especializada em educação também se deixa... não vê estes números. Sim, é verdade. Estes números saíram para o Expresso, saíram para todo o lado. A equipa é muito boa, toda a equipa. E como é que eles não... Como é que não se vê? Claramente. Porque se vierem dizer ao Ministro das Finanças, olha que a inflação está em 0,1%, ele não vai acreditar nisso. Espero eu, não é? Portanto, há aqui também uma desatenção qualquer, que eu não atribuo a incompetência, como é evidente, mas qualquer coisa tem que ser vista, porque há dados que manifestamente estão errados. Já que falámos disso em programas anteriores, a Austrália agora, o Parlamento australiano aprovou a proibição do acesso de adolescentes à internet. Adolescentes só a partir dos 16 anos podem ter acesso à internet. E há um estudo, Luís Marques, importante, que era conveniente também refletirmos aqui, do Instituto para Comportamentos Aditivos. É, Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências, que divulgou esta semana um estudo, o Jornal Público noticiou, e outra imprensa também, não foi apenas o Jornal Público. Este estudo é muito preocupante, porque o que nos diz é que metade das crianças na região de Lisboa utilizam... mais concretamente, 45,3% das crianças ouvidas neste estudo da região de Lisboa usam a internet até antes dos 10 anos de idade. A nível nacional, cerca de 40%, um pouco menos, de 40% das crianças até aos 10 anos usam a internet. E depois, obviamente, os números sobem até aos 15 anos.
sendo que as consequências, a utilização, e por isso é que é comportamentos aditivos, a utilização é sobretudo de jogos e de apostas. Isso é que torna o comportamento, portanto, um comportamento aditivo. Sendo que as consequências demonstradas por vários especialistas nas crianças, portanto, que têm a utilização da internet com este tipo de comportamento é um mal-estar emocional, problemas de saúde, problemas financeiros, porque apostam, e a quebra no rendimento no trabalho ou na escola. E isso é algo que é muito preocupante, tendo em conta que estamos a falar de crianças, muitas delas até aos 10 anos e até aos 15, mas é muito particularmente chocante que crianças até aos 10 anos tenham este tipo de comportamentos. Como é que isto se resolve? Tenho algumas dúvidas, portanto, que as medidas tomadas na Austrália resultem, portanto, espero para ver se isso é assim. Isto depende muito do comportamento das famílias, dos pais em particular, das escolas também, e de eventualmente outro tipo de medidas que se possam tomar na utilização dos telemóveis, e inclusive para mim seria muito estranho, que é muito preocupante e tenho dúvidas que uma família ou alguém deva dar um telemóvel a uma criança até aos 10 anos. Exato, o mesmo depois disso. Não, o que todos nós de certeza que já vimos foi, por exemplo, em restaurantes, as crianças com 3, 4, 5 anos já à frente do seu tabletzinho, que é uma espécie de babysitter, para a criança estar sossegada durante a refeição. Não incomodar e tudo isso, enfim. Em relação aos jogos, eu penso que é a questão, enfim, já não falo das apostas, mas estou a dizer os jogos de computador, os jogos e nota-se muito, e eu no período em que dei aulas verificava-se em alguns casos, e depois vinha-se a saber porquê, de alunos que estão praticamente a dormir na aula, não é? E que são aqueles que passam uma noite inteira, muitas vezes, a jogar com uma adição pelo jogo, não é? Pelo jogo, 63,9% das crianças ouvidas, portanto, neste estudo dedicam pelo menos 1 hora por dia em jogos de apostas. Nossa Senhora. Nada a acrescentar, está tudo dito nesse ponto. Bom, insolvência declarada pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, da Trusty News. Trabalhadores concentrados esta quarta-feira, salvo erro, ontem, estamos a gravar quinta, no Camões, em Lisboa. Assembleia de Credores no final de janeiro, no dia 29. Comissão de Credores constituída pelo Instituto da Segurança Social, pela Autoridade Tributária, também pela empresa, pelo Novo Banco e por representantes dos trabalhadores, ou um representante dos trabalhadores, para ser mais rigoroso. Quem vai resolver isto é o Estado, não é? Sim, o Estado tem aqui responsabilidades, digamos, tem responsabilidades no sentido de que é credor, tem dívida, tem... eu não sei como é que isto se vai resolver, temo o pior. O Luís Marques, a semana passada, dizia bem que os títulos valem alguma coisa. Eu penso que as empresas estão mortas e vai ser um problema. Não vejo forma de resolver o problema sem ser através da venda de alguns títulos que possam incorporar alguns trabalhadores. Mas também chama a atenção para que esta situação nós estamos a valorizar muito do ponto de vista dos média, mas esta semana, por exemplo, aconteceu uma falência grande ou um não negócio grande em Setúbal, com uma refinaria de lítio que supostamente ia ser feita, não vai existir por causa do ramo automóvel e da frustração que existe relativamente aos carros elétricos, e ainda hoje, portanto, quinta-feira, uma grande empresa de cabelagens para automóveis anunciou no Norte que não tem condições para continuar e, portanto, não há razão para os médias se terem, mais uma vez, vai ser a Segurança Social e aquilo tudo que tem confrontada com esta situação. São duas coisas diferentes. Eu sei, Luís, mas uma refinaria, um jornal, apesar de tudo, há alguma distância. Há uma diferença grande, não é? Uma refinaria de lítio que traz não sei quantos... Não, mas a refinaria de lítio nunca existiu, não é? Enquanto que a visão existe. Mas era um projeto fabuloso que vinha aí. Mas isso, em Portugal, portanto, andamos sempre a anunciar, para os novos auto-Europas. E faz um refinado jornalismo. Não é isso. Agora, o problema da visão, a visão existe, tem uma história,
é relevante para o jornalismo português, e admitindo que o jornalismo e a liberdade de expressão têm uma importância para a democracia, são importantes para a democracia, o futuro da visão também é importante para a nossa atividade e para a democracia também portuguesa, para a qualidade da democracia portuguesa. Para mim, seria muito importante, e será muito importante, que os criadores encontrem uma solução que mantenha os títulos e mantenha tanto os postos de trabalho, tanto quanto possível. Aqui a novidade é o Luís Delgado, a atual administração, está fora da decisão. Portanto, isso é a última decisão, a última notícia que soubemos, que veio de ontem, quarta-feira, é que a atual administração da empresa, Trustee News, não será, obviamente, parte do que virá a acontecer. Até por imperativo judicial. Com imperativo judicial, tendo em conta que não foi aceito o PER, agora, no fundo, trata-se, os credores é que vão dizer o que é que querem fazer dos seus créditos. Ou seja, dos passivos, portanto, da Trustee News. A particularidade aqui, que já foi referida, é que o Estado é que vai decidir, porque o Estado tem 50% dos créditos. A Trustee News deve 30 milhões e o Estado, portanto, tem 15 milhões. Mas fica aqui uma réstia de esperança. Porque... Isso é a parte melhor da notícia é essa. Porquê? Porque se aquilo tivesse na mão de credores indiferenciados, os credores seriam tentados a vender a alguém, a qualquer pessoa que aparecesse. E vai aparecer gente, especuladores, fundos, oportunistas. São títulos muito apetecíveis. Já vimos isso acontecer nos últimos tempos em Portugal. O Estado tem aqui uma obrigação de garantir que o que vier a acontecer a estes títulos seja uma boa solução para os títulos e para os trabalhadores. As declarações que eu vi do administrador nomeado para gerir a insolvência são esperançosas, porque ele diz que a liquidação não é, digamos que o final fechado, não é? Porque ele não tinha... Seria mau para os credores. Exatamente. Não é? Exatamente. É que se fecham, os credores não recebem nada. Se conseguirem vender os títulos, ainda podem receber alguma coisa. Claro. Sim, mas eu mantenho, eu não estou nada otimista, porque acho que o problema é substancial na questão dos média, e por isso é que eu estava a chamar os outros problemas, que às vezes são maiores, não é? Em termos até de impacto social. Mas não estás otimista porque achas que não há espaço para uma revista com uma visão? Quer dizer, tanto não há que não houve, não é? E as outras... Mas já houve, não é? Já houve, mas Luís, eu vou-te dizer uma coisa, do ponto de vista teórico, eu duvido que daqui por 10 anos possa haver, se calhar, mais do que um jornal em papel a circular. Então, estamos a falar do papel. Sim, mas estamos a falar do papel. Nós estamos a falar das marcas. Sim, as marcas estão no papel, mas também estão nos suportes. Depois multiplicam-se as marcas digitais e tal, e sobrepõem-se umas às outras. O mercado vai ter que se regular com menos coisas, não é com mais, acho eu. Bom, meus amigos, temos que avançar. Deixem-me só fazer aqui uma referência ao caminho. Fica dito. Veremos. Luís Marques disse, depois de Eduardo Oliveira Silva falar, Luís Marques disse, não concordo. Não, mas eu agora vou fazer uma ameaça. Daqui a 10 anos cá estaremos para termos... Isso é uma ameaça. Já ultrapassando a esperança de vida, que é de 77,7%. Mas cá estaremos para confirmar ou não. A minha esperança de vida é muito maior que essa. O Caminho Faz-se Caminhando é um programa que a Clara Ferreira Alves fez com o Mário Soares em 2007, 2008 e que a RTP3 está a retransmitir. Começou na segunda-feira à noite, sempre à noite, ao final da noite, entre as 10 e as 11 da noite. Começou na segunda-feira e acaba no sábado, que no fundo assinala os 100 anos de Mário Soares, os 100 anos sobre o nascimento do Dr. Mário Soares. Queria deixar aqui recomendo vivamente. Vale a pena ver. Vi os 3 episódios já, recomendo vivamente, que é um bom documento. Vi o de ontem, vi os outros, mas o de ontem agora aquilo é delicioso, não é? Porque ver o Mário Soares na refinaria, agora para falar em refinaria de Sines, a explicar à Clara Ferreira Alves a importância da refinaria e dos cabos de ligação, é genial. E depois numa fábrica de moldes na Marinha Grande a explicar como os moldes para portugueses são importantes para o mundo, é ternurento e vale a pena ver. Sem dúvida. Só por refinaria de Sines, tenho uma história com o Dr. Mário Soares, quando na viagem dele à União Soviética fomos visitar uma refinaria em Baku. É uma coisa assim um bocado
parecia aqueles filmes com aquilo tudo a deitar fumo e tal, assim, uns canos um bocado, soviética, não é? coisa muito soviética, e o Dr. Soares vira-se para nós, para o nosso grupo de jornalistas, e diz assim: epá, isto de sinos ao pé disto é do século XXI. E era. Sim, era mesmo. Mesmo assim, eu acho que os 100 anos do Dr. Soares, que passam dia 7, não é? A comemoração uma podia sessão ter solene amanhã na Assembleia da República. Amanhã é sexta. Sim, mas do ponto de vista mediático foram de algum modo assinalados, mas não tiveram aquele... Não, mas foi pífio, muito pífio. Foi Não merecia curto. mais. Eu gostei muito de uma entrevista do António Campos à Ana Sá Lopes, Muito interessante. mas soube a pouco. Muito interessante. Tinha Não, ali muitos aspectos mas em pessoais. geral, os médias não deram. Não deram grande- mesmo até politicamente, não é? Sim, Então, sim. vai A haver minha- essa a minha- vantagem. um bocado incomodado. A minha primeira Mas- questão é porque é que o Partido Socialista não faz algum Sim. estardalhaço, passa a expressão, Sim, não de facto, mobilizou com, as este, pessoas. com esta, Sim. Muito com esta estranho. data, não é? Quer dizer, Está envergonhado, não é? começa Temos um Partido Socialista envergonhado começa pelo 25 de pelo próprio novembro, pois, pois é. envergonhado pelo Dr. exatamente. Mário Soares, não é? Tem vergonha da sua história, não é? O que é estranho. Cheira a geringonça. E não tem razão para ter, ainda Não, por cima, pelo não é? contrário, Pois, não é? exatamente. Sim, mas tem, né? Mas tem. Pelos vistos, Aparentemente esta tem. direção parece que tem. Bom, é a segunda vez que os bombeiros desafiam a autoridade do Estado. Já tinham subido as escadarias do Parlamento, se bem se lembram, aqui há uns tempos. Esta terça-feira rebentaram as barreiras e cercaram a sede do Governo em Lisboa, com rebentamento de petardos e de tochas e tal. fumo. E deixar de ir, ouvi eu. Ninguém me contou. Eu ouvi nas televisões que estavam a fazer a reportagem em direto, ouvi alguém dos manifestantes dizer deixar arder, o que é extraordinário da parte de um bombeiro. Manifestação ilegal, já declarou a PSP logo, que participou. Vocês lembram-se daquela expressão deixar de ir que o meu pai é bombeiro, não é? Exatamente. Sim, neste caso era o próprio bombeiro a dizer deixar Este de é ir. o contrário. Sim, exato. Um bombeiro pirómano. Manifestação ilegal declarada. A PSP participou já o episódio ao Ministério Público. Manifestantes disseram imediatamente também aos repórteres naquele próprio dia que a manifestação era inorgânica, não é? Portanto não estava devidamente legal. E a televisão, este também ouvi, mostrou um representante, um dos manifestantes, a dizer para o representante dos sindicatos na reunião com o governo, que foi interrompida, que esse representante não os representava. Bom, e portanto estamos também aqui perante coisas que começam a ser muito inquietantes, que é forças ou policiais ou, neste caso, forças de segurança, é uma força de segurança, os bombeiros são uma força de segurança também, a ser, no fundo, instrumentalizadas, se calhar, pelo menos aparentemente, por forças que pretendem o caos, não é? Quer dizer, eu não vejo sinceramente a razoabilidade deste protesto e sobretudo a forma como é que eles saíram do quartel ali de Alvalade, não é? Vieram pela Avenida de Roma, etc. Portanto, a atirar petardos, a atirar tochas, a assustar as pessoas. Quer dizer, quando são bombeiros. Exato. Quer dizer, não é uma atividade qualquer. São bombeiros. Portanto, aquelas pessoas em quem os cidadãos têm que ter muita confiança, sim, não é? E simpatia, e etc., criam este ambiente que eu acho absolutamente inenarrável, não é? Isso, ainda por cima, uma manifestação ilegal. A polícia já veio dizer que a manifestação era completamente ilegal. Sim, participou do Ministério Público. Portanto, estamos assim. Há um ponto que, quer dizer, mais do que falar, os sapadores são bombeiros profissionais, divididos em regimento, batalhões e companhias. São bombeiros altamente profissionalizados que atuam em meio urbano. Portanto, há um problema geral dos bombeiros em Portugal. Porque depois tu tens nos voluntários profissionais, depois tens outros. O mundo dos bombeiros é um mundo complicadíssimo que mete coisas extraordinárias, não vale a pena. Era um programa inteiro a falar disto e eu sei qualquer coisa sobre isto. Agora, é evidente que nestas reivindicações ultrapassaram-se os limites estão quase estão a ser ultrapassados. Por outro lado, é preciso ver que também é necessário resolver este problema profissional. Sobretudo, também recompor as carreiras, porque uma pessoa ser bombeiro e ter um subsídio de risco,
quer dizer, será que faz sentido? Tem que estar integrado no vencimento, salário, suponho eu, não é? Agora... Mas também existe para as outras forças. Não, exatamente, mas para mim o problema é mais complexo do que estes bombeiros, é toda a rede de bombeiros e tudo aquilo que se passa, muitos negócios, muitas coisas, é tudo muito complicado. E depois eu não sei se têm a noção disso, muitos destes bombeiros sapadores, quando fazem 8 horas de trabalho, depois são bombeiros voluntários. Se for preciso, são bombeiros voluntários. Não é? Extraordinário. Mas acho que o Governo esteve bem ao encerrar as negociações Sim, imediatamente fez perante bem, aquele... claro. Não, isso com certeza não podia fazer de outra maneira. podia Agora, fazer de é outra evidente que o Governo abriu uma caixa de Pandora com Luís Marques. as negociações que teve com as outras forças de segurança e militares, etc. O governo E do afins. Dr. Costa. Sim, já bem atrás. Mas agora, enfim, tudo isto é uma sequência, cadeia, não é? uma sequência. E provavelmente a seguir aos bombeiros, para virar não sei quem, os guardas noturnos e assim sucessivamente. Veremos o que é que vai acontecer. Agora, há aqui um ponto que é a força, estou de acordo com o que já foi dito, mas queria aqui destacar a força das televisões. Como estes movimentos orgânicos ou inorgânicos, o que seja o que for, percebem que o impacto da mensagem que querem passar decorre ou depende do impacto que tem nas televisões. Porque não é por acaso que eles usam a força, forçar a barreira, não é por acaso que usam as tochas e as bombas e não sei quanto. Enfim, aquilo se não foi pensado, se calhar foi mesmo pensado, não é? Se não foi pensado, parece que foi pensado para provocar mais impacto. E isso é assim. Hoje vivemos na idade dos média. E o acesso aos médios por esta via, neste momento, está à mão de qualquer entidade, de qualquer organização, de qualquer sindicato, seja de quem for. O primeiro sinal foi longínquo, no tempo do bloqueio da ponte. Claro, começou aí com o Cavaco. Sim. Exatamente. Começou com o Cavaco. O Chega, e não estou aqui a estabelecer nenhuma relação entre uma coisa e outra, não é? O Chega pendurou tarjas nas janelas do Parlamento, no dia da votação final global do Orçamento do Estado. Só foram retiradas quando um homem dos bombeiros, aí está, sapadores bombeiros, um homem dos bombeiros estava a chegar lá acima com a escada, aí é que eles retiraram, por determinação, o bombeiro subiu lá acima por determinação do Presidente da Assembleia da República. Isto tudo porquê? Porque o Chega queria publicitar que não estava de acordo com o corte nos salários dos políticos. Com o corte, não. Sim, com a remoção do corte. Sim, com a remoção do corte. O corte do corte. Sim, o corte do corte. O corte do corte, exatamente, dos 5%. A tourada está montada no Parlamento Olé. Isto também ouvi eu, deputados do Chega, na discussão do orçamento. Portanto, eles já previam que iam fazer uma tourada a seguir, que era esta história a que o Aguiar Branco chamou vandalismo político. Como é que vocês avaliam esta... Porque isto até nos podia conduzir a outras coisas, que é, os deputados devem, não tem que haver um código que regule isto, podem levar cartazes para dentro da Assembleia. Então a Assembleia, os eleitos do povo, podem fazer manifes dentro da Assembleia. Não é inédito, mas não, já aconteceu, claro. E até nos corredores também já se colaram pequenos cartazes às portas. Lembro-me nunca era descolonizar não sei o quê. Enfim, claro que o Chega, se nós fizermos as contas, eu não sei se eles não ganham com este tipo de manifestações e, sobretudo, o problema é que nós estamos a olhar para o Chega como um partido, digamos, tradicional e normal passa a expressão. E o Chega não é nada disto. Não é? O Chega é para isto que acontece, para este tipo de ações, para meter aqueles cartazes a dizer vergonha, aquelas coisas e tal. Porque é assim que ele tem crescido e é assim que ele vai continuar. Portanto, quanto mais charivari à volta do facto de terem posto cartazes cá fora dos seus gabinetes, e depois vêm os bombeiros. Isto eu penso que para o Chega é ótimo. Quer dizer, é uma maravilha que estas coisas aconteçam. O bombeiro sobe e depois tira o cartaz, e tudo isto são não sei quantos minutos de televisão. Acho que tudo isto contribui para que o Chega consiga chegar aos seus objetivos. Porque
nós não podemos estar à espera que um partido com aquelas características faça política de uma forma tradicional, como os outros partidos normalmente fazem. Portanto, é assim que funciona e é assim que nós, e eu quando digo nós, digo comunicação social, etc., vamos atrás. Portanto, tudo isto é ótimo porque tudo isto se alimenta... Mas que os médias não podem ignorar, Luís, não é? Não estou a criticar os médias, estou a dizer, mas depois é um bocado inevitável, não é? Sim, é uma inevitabilidade, sim. sim. Não sei se depois é preciso também estar tantos minutos à espera que chegue os bombeiros e sobe, não sobe e tal, não sei. Mas é evidente que se estivesse no ativo neste momento também diria, temos que cobrir, como é evidente. Não podemos fugir, não podemos fugir a estas... Como é óbvio, isso é, como diria outro, habituem-se. Pois, habituem-se. É assim que a política vai estar, não é de outra maneira. É isto. Mas repara, esta técnica é sempre, ou se ignora completamente. Mas eu agora não me lembro o nome dele, mas aquele deputado da Madeira, o Coelho... Sim, o Coelho. O Coelho também fazia não apareceu com um grande relógio. Este número do Ventura e do Sim, Chega não é. E ele É. teve uma série de votos. O homem ganhava lá as coisas. Foi eleito e acho que não foi só ele, era a filha, também foi eleita. Aquilo era um partido familiar. Ou se ignora, avaliar pelas sondagens. Isto resulta. Exatamente. Não é? Porque da última sondagem desta semana, aliás, do Correio da Manhã, o Chega sobe, e é da Intercampos, portanto é uma empresa credível, sobe para 14,6, ou seja, sobe 2,4 em relação à última sondagem, que é do mês, isto é mensal. Aparentemente isto resulta. E há aqui um desconforto que na sociedade portuguesa relativamente ao sistema político, que faz com que este tipo de comportamentos tenham este tipo de vantagem. Isto acontece, não é só cá que acontece, mas cá também acontece. Não esqueçamos o livro que fez a mesma coisa sem barulho, também diz que prescinde dos aumentos. Sim. Da atualização. Mas tu podes ter uma posição de princípio e dizer politicamente está bem, mas eu não posso estar nas janelas. Não posso estar na janela, vem cá. Também não tem. Pode não ter janelas. Pode ter só um postigo. Só tem um postigo, não dá para meter lá um cartaz. Não tem direito à janela daquela Mas open que é que se lembrou space. dar janelas ao Chega? Se eles pudessem no saguão, lá dentro, na parte interior, já Mas não vem cá havia este fora problema. aos espaços perdidos. Ninguém se lembrou disso. Dizer que ia dar uma Com bolsa. cartaz. Aliás, o livro sim. volta e meia dá umas bolsas. Ia dar uma bolsa com esses. Não sei sim. se. Eu gostava de ver quem é que acabou esse discurso. Bom, mas há aqui uma coisa que já agora em relação ao Chega que é importante e que é preocupante, que é depois deste episódio, que isto é folclore, não é? Mas aquele episódio, quando foi do Odair, não foi folclore, não é? É outra coisa. Sim. De uma dimensão política mais grave. E a verdade é que, embora tenha havido uma condenação geral daquele tipo de afirmações, tanto do Aventura como do presidente, do chefe do grupo parlamentar, Pedro Pinto. do Pedro Pinto, que foram realmente, portanto, declarações assassinas, a verdade é que ainda assim o Chega sobe, o que significa que este tipo de linguagem aparentemente tem algum acolhimento na sociedade, está a funcionar. Temos dezenas, não digo dezenas, mas temos muitos temas para discutir, mas eu pegava, Luís Marques, já nas sondagens que tu te referias, porque estas sondagens de Intercampos para o Correio da Manhã e para o Negócios, para o Jornal de Negócios, no caso das presidenciais, dá o Almirante à frente para aí com o dobro das intenções do Passos Coelho, não é? 23,2 para 13,9. Mas não é o dobro, o Passos Coelho é 13,9 para 23,2. Exatamente. Portanto, não é bem o dobro. Não é bem o dobro, mas como o Passos Coelho diz que não vai, portanto, em relação ao outro a seguir, que é Marcos Mendes, fica a menos de metade, não é? Exatamente. Portanto, aí não há dúvida. E o Gouveia Melo, por estes números, parte para esta corrida com uma vantagem significativa. Dos putativos candidatos, há 3, pelo menos, que têm programas na televisão. Sim, Santana Lopes já disse que não vai. Durão Barroso não tem nenhum programa, mas também já disse que não vai. Portanto, é melhor começar a retirar, pelo menos aqueles que já disseram que não vão. O próprio Passos Coelho já disse que não vai. Mas há uma coisa... Mas a questão dos programas tem alguma importância. Tem. Os programas funcionam como um teste
para as candidaturas. Pois, parece que sim, agora é Ou isso. então, no caso do Marcos Mendes, já começam a servir como teste para lançar as temáticas. As temáticas, Porque ele agora no último disse que já dá o próximo, explicações. ele te diz que ainda não tomou nenhuma decisão, mas já diz o que é que deve ser o próximo Presidente da República, um construtor de pontos. Que era, aliás, era o que também dizia o Marcelo, portanto, há 7 anos atrás. Se inscrever na Motengil. Mas alguém que não me parece, eu faço aqui, aliás, uma recomendação ao Marcos Mendes para não usar, vai ser atacado por causa disso, não é? Porque Já tem foi. um programa, Já. tem um programa e começa a dizer o que é que deve ser. Ele que diz que ainda não tomou nenhuma decisão. Mas é um, como agora se diz, putativo, não é? Candidato, e que diz o que é que deve ser o próximo Presidente, já está a definir qual é a sua estratégia. Não parece isso bem, portanto ele deve ter algum recato nessa. Isso é para construir nível. pontos, apesar de tudo, a Marinha é Marinha capaz é de ter mais. Sim. Não são propriamente, não é propriamente a Eu sua falei na função Motengil, mas só, também pode ser a Teixeira do Ar. mas Também pode ser. Mas aqui é o ponto, aqui um dado interessante que é o seguinte, e provavelmente vamos ter aqui algumas surpresas nos próximos tempos. Porque somando os candidatos da esquerda e os candidatos da direita, o que nós verificamos é que a direita tem 38%, tirando o Almirante, retirando o Almirante, somando só os candidatos, tanto da direita, que é o Passos Coelho, o Marcos Mendes, o André Ventura, o Coutinho Figueiredo, o Durão Barroso e o Santana Lopes, que é o que estão tanto neste painel, a direita terá 38% de intenções de voto. E a esquerda, que é o Centeno, o Seguro, Catarina, Rui Tavares Catarina. e o Raimundo, E o Paulo Raimundo. do PC, dá 23,5%. O que significa que a direita, qualquer que seja o candidato que saia disto, sai com uma grande vantagem em relação à esquerda. Isso alimenta a ideia que está aí a correr, que o melhor candidato para a esquerda ainda é o Almirante. E não é por acaso, que uma das notícias, não sei se vocês repararam, viram isso, uma das notícias, um comentário que veio não sei se no Público, num outro jornal, a garantir, coisa que já tive essa confirmação por outras vias, que a direção do PS não desconta, há quem na direção do PS não descarta essa hipótese. Porque se for assim, ou seja, numa perspectiva numa segunda volta, o confronto se for entre o Gouveia e Melo e alguém da direita, Marcos Mendes ou outro qualquer, a esquerda vai votar em quem? Ou seja, o Gouveia e Melo pode ser a melhor possibilidade para a esquerda evitar mais um presidente de direita. Ele até porque ele entra em todos os eleitorados. Entra mais no eleitorado de direita, mais no eleitorado de esquerda. Aliás, Já está em campanha, de resto, não é? Já está em campanha. Não, está claramente em campanha. não sei se leram a sábado, hoje quinta-feira, a capa é o Almirante, não é? E é uma história à volta do Almirante, contada pelos amigos, um bocado quem é este homem, Sim, não é? combateu a Covid, agora combate a droga. Sim, e portanto fala um bocadinho... Até anda lá no barco e fala um apanha bocadinho bidões de do discurso gasolina. dele, Para mim, claramente, da ele já sua tem uma teimosia. equipa a trabalhar com ele. Não é? E garante nesse artigo, garantem que ele próprio já anunciou aos filhos que se vai candidatar. Sim. Portanto, E há um que não gostou. parece ser, E também dizem que Mas é ele já um... comunicou. Tanto quanto sei, já comunicou. Um que aconselhou a não se meter Há um nisso. que diz. Mas a verdade, portanto, penso que temos aqui um candidato. Penso Não, mas é evidente. seria muito surpreendente que ele não anunciasse a Ele candidatura. vai ser A candidato. democracia não precisa de militares. Já tem uma equipa a trabalhar com Disse ele. ele. Isso para mim Foi ele que disse. Isso para Foi mim o Sr. Almirante que disse isso. Sim, mas já disse há um tempo, agora Sim. já é A outra democracia coisa. não mas precisa são- de militares. Não, Tá bem, mas isso também já se foi. Já os outros disseram também outras coisas. Portanto, não, isso aí não é por aí. Mas não é seguramente por acaso, aliás, isso também já foi aqui referido pelo Eduardo, que no dia em que ele tinha prometido estar na apresentação do livro do Ramalhianos, ele foi convidado e terá dito que sim, segundo as minhas fontes, não foi, mas teve tempo para ir para o Algarve para uma operação, sendo que essa operação teve um registro fotográfico que foi enviado para toda a gente. foi. Claro. Ou seja, alguém teve a trabalhar aquilo. É, não é é por o- acaso. é o ninguém mesmo, manda. já. Ninguém manda. Portanto, um conjunto de fotografias do próprio Almirante na operação, não é?
se não tiver um mínimo de organização e suporte e de estrutura a trabalhar. Quando Ele, para mim, já tem uma equipa a trabalhar para ele. Quando foi beber um copo com o outro mel, também houve a fotografia. Mas há uma coisa... Não, mas isso isto aqui é já uma coisa organizada. Percebe-se que tem uma estrutura. E o facto dele dizer que vai, por exemplo, neste caso concreto do livro, ter dito que ia e depois não ter aparecido, também não é por acaso. Ou seja, ele não quis ser confrontado ali naquela situação. Claro. Há uma nota que eu... Mas esta é pessoal, não é uma coisa... Realmente, olhando bem para a nossa vida, eu nasci no tempo em que o presidente era o Craveiro Lopes. Depois levei com o Tomás. Depois, 2 generais, o Spínola e o Costa Gomes. 10 anos de Enes. Quer dizer, e agora um almirante, embora ele, neste caso, até vai ser como civil, não é? Mas acho que é um bocadinho demais. Mas se houvesse alternância em Belém, não seria... Não, mas o problema a Chequia tem um presidente que é general e tem-se desenvencilhado bem, não há problemas, não há nota e não é daqueles soviéticos. A única coisa que tem que se pedir a um candidato à presidência da República ou ao presidente não é que o que é que ele pensa, por isso é completamente secundário. A única coisa que o presidente tem que fazer é respeitar e fazer respeitar a Constituição. Mais nada. Desde que o faça, está tudo bem. O resto, já que estamos a falar, desculpem lá, representação externa, já que estamos a falar de presidenciais, ao abrigo da Constituição. Também não ponhas tão baixinho. Mas ouve lá, Eduardo, a questão é esta. Nós estamos a criticar, portanto, ou os casos que agora está toda contra o... É evidente que eu preferia que fosse um civil, é evidente. Mas a verdade é esta. Os nossos melhores estão aonde? Estão fora. Os nossos melhores, onde é que estão? Estão na Europa, pergunta-se a um político português, na fase madura da carreira, quer ficar com o Presidente da República ou quer ir para um cargo internacional, o que é que eles decidem? Normalmente para um cargo internacional. Como qualquer jovem com queixam-se de quê? Estão-se a queixar de quê? Exato. Mas há uma coisa que vai acontecer, e agora falando mais a sério, vai haver... Eu sei. Mas estou a dizer, vai haver uma campanha eleitoral e a campanha vai ser feia. A campanha vai ser... Não, mas é porque eu tenho aqui a solução. A caminhar para o final. Sim. Eu li um artigo que dá a solução para isto, que é assim. O artigo é de Luísa Semedo, que assina como professora de Filosofia do Ensino Secundário, escreve quinzenalmente, à quinta-feira, no Público. Então, o que é que ela defende? Defende que, o título é "E se acabássemos com Sua Excelência o Presidente da República?". Dizer que estas coisas chamar Sua Excelência que não faz muito sentido. Também não devemos tratar por pá, mas quer dizer, uma coisa mais básica. Enfim, mas o que ela defende é uma coisa mais interessante. Ela defende um modelo colegial rotativo e uma rotatividade de género. Portanto, é assim... ela, penso eu, teríamos aqui, apresentavam-se obrigatoriamente 3 ou 4 indivíduos, um chamado racializado, um indivíduo da área LGBT, outro indivíduo não sei de que área. Quando digo indivíduo, pode ser indivíduo masculino, feminino ou o género que entenderem. E era neste universo obrigatoriamente que as pessoas tinham que escolher. Portanto, e tudo isto em nome, segundo a senhora, do reforço da democracia. Que isto é. Certo. Portanto, já não vale o voto normal do cidadão e de facto, outra coisa que eu não percebo. E o que é que escolhia? Era por votação? Pois não sei. Diz que era um modelo colegial rotativo. Não sei como é que esta coisa iria acontecer. Mas... eram eleitos os 4, não é? Não, era o colégio eleitoral. Devia ser, não sei, naturalmente um colégio. Mas isso é um grande artigalhaço. É bom. Mas o que eu não entendo é porque é que agora o voto livremente expresso dos cidadãos já não serve para nada e, sobretudo, o problema é que ninguém proíbe estas pessoas que a Luísa Semedo
teoricamente oferece, também ninguém proíbe dessas pessoas se candidatarem. Como é evidente. Que eu saiba, se tiverem mais de 35 anos, Exatamente. não é? E preencherem os requisitos normais para uma candidatura à presidência da República. Alguém proíbe essas pessoas de se candidatarem? Não. Mas parece que então tínhamos que criar assim uma espécie de bolha para essas pessoas obrigatoriamente terem que ser escolhidas. Bom, portanto, isto tudo em nome do reforço da democracia. Nós temos um mundo cada vez mais Participativo. perigoso, mas vamos ter que Mas agora é deixar democracia participativa, já não é democracia eleitoral. É Exatamente. coisas completamente Bem diferentes. sabemos. Vamos ter que deixar para o próximo programa este mundo complexo e complicado e muito perigoso, como enunciou uma vez Vasco Pinto Valente. A França sem governo desde ontem, quarta-feira à noite. A Coreia do Sul que avança com uma lei marcial e depois recua. Portanto, nós temos seguramente... o Biden... Atenção, o recrudescimento de um conflito sério na Síria. Na Síria, exatamente. E acho que temos que refletir um bocadinho sobre isto, perceber porque é que agora, mais uma vez, a chamada oposição ao presidente Assad ganhou força outra vez. Quem é que está por trás disto? É interessante, porque não podemos esquecer quem está a apoiar o governo sírio é a Rússia e o Irão. Portanto, é interessante perceber porque é que essas coisas também estão a acontecer. Exato. Portanto, é uma proposta que eu deixo já aqui em cima da mesa e um compromisso com quem nos segue para falarmos sobre estas grandes questões no próximo programa. Agora, já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Bem, eu vou começar porque vou pegar nos bombeiros. Eu tinha isto como enigma, já aqui falámos disso, mas já agora o meu enigma é só este. Para além de não entender como é que profissionais bombeiros fizeram o que fizeram, lançando taxas e petardos, mas também gostava de perceber uma coisa: porque é que isto se vende livremente numa série de lojas? Qualquer pessoa pode comprar tochas, petardos, etc, porque isto vende-se quer na net, quer, penso eu, até em lojas físicas. Eu fiz uma pesquisa, porque... Então acho que lá que já aí compram. Mas porquê é que isto não é proibido? Não é? Houve uma altura em que até os estalinos eram proibidos, os estalinos do Carnaval eram proibidos. E não há. Quer dizer, e agora... Quer dizer, sim, estavam eram coisas de pólvora e podiam não sei o quê. E então, vende-se livremente todo este tipo de artefactos que eu acho que deviam objetivamente estarem proibidos. Bom, queres começar tu? Bom, o Parlamento está a discutir hoje, quinta-feira, vai discutir hoje à tarde, e provavelmente será aprovado, a eliminação da inspeção obrigatória dos motociclos. É uma lei que vem de 2012, está no Código da Estrada, mas o que é interessante é que essa é uma lei que nunca foi aplicada. Então, ou seja, o Parlamento vai eliminar uma lei que nunca foi aplicada, sucedendo-se ao que aconteceu a semana passada, em que o Parlamento aprovou uma lei de uma medida que ainda não existe, que foi o caso da publicidade tanto na RTP. Na RTP, exato. Mas isto em si já diz muito sobre o que é, portanto, a produção legislativa em Portugal, a sua eficácia ou falta dela, mas há uma justificação que foi dada de manhã, ouvi de manhã, de alguém, penso que é do PSD, que apresentou esta proposta, que diz, portanto, que não se justifica manter na lei uma coisa que não é aplicada, porque apenas 0,3% dos acidentes de moto se devem a falhas mecânicas. E aí eu fiquei com um problema, não é? Porque 0,3% é alguma coisa. Então fui ver. Segundo a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, em 2023 houve 8.936 acidentes provocados por motos, ou envolvendo motos. O que significa que 0,3% são 27 acidentes. Ou seja, houve 27 acidentes em Portugal, em 2023, que tiveram origem em falhas mecânicas das motos. A informação não é explícita ao ponto de nós sabermos o que é que aconteceu nos 27 acidentes. Mas se morreu alguém, como é que se explica que alguém possa defender que não se faça a inspeção tanto aos veículos? Por definição, são acidentes graves. São sempre, normalmente, acidentes graves. Essa justificação é uma justificação completamente estúpida. Bom, a arte equestre portuguesa, soube-se esta terça-feira, foi considerada pela Unesco Património Imaterial Cultural da Humanidade. Coitados dos cavalos, andam ali sem horários,
às ordens de uns carrascos que os dobram, que lhes negam a identidade e a autonomia de seres inteligentes de uma beleza verdadeiramente extraordinária. Os cavalos de cortesias, então esses, são o exemplo acabado da mais humilhante submissão. Ouço já alguns espíritos a dizerem: arte equestre é a tia, aquilo é maltratar os animais. Bom, parece que o Comitê da ONU para a Educação, Ciência e Cultura não tem esta visão, nem mesmo para os cavalos de cortesias. E o PAN, o que é que acha? Vai mandar fazer um novo cartaz finíssimo a dizer arte equestre é na cama? E com consentimento, como tem lá ao pé da Praça de Touros do Campo Pequeno? Bom, vamos ficar à espera. Eduardo. Eu achei curiosa uma notícia de que há uma rede social, vocês se calhar não conhecem, que é a Strava. A Strava é uma rede social de desportistas que anunciam quanto é que correram de manhã para a Fesquinha e tal, não sei o quê, e a malta diz lá e tal, fiz 40 km, fiz não sei o quê, passam aquilo de uns para os outros, e uns dos grandes frequentadores destas redes são os guarda-costas dos presidentes, do Putin, do Macron e do próprio Biden, que depois trocavam informações, punham aquilo e ficava-se a saber, através disso, um tipo com um computador, ficava a saber permanentemente onde é que andavam os presidentes. Portanto, a segurança, aquilo tudo, cai perante uma rede social, Strava. Foi o Le Monde que fez um inquérito a isto e aquilo é o caso do Stravaleaks. Já travaram ou não? Portanto, vocês quando forem correr, não ponham isso, senão ficam todos a saber onde é que anda. Trava nisso. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, a imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia ao domingo ou sempre que quiser ao alcance de um clique. Até para a semana.